Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Live D20, onde a gente conversa aí sobre exercício e diabetes. Hoje, né, eu trouxe aí, né, eu convidei aqui o Emanuel, ele já está por aí, deixa eu só localizar aqui onde ele está. Cadê? Tá aqui, tô chamando nossa live. A Cláudia colocou aqui uma mensagem, deixa eu só achar a mensagem da Cláudia aqui. Cadê a Cláudia? E aí, Emanuel, boa noite, tudo bem? Tudo bem, professor? Como é que você tá? Tá me ouvindo bem aí ou não? Tô ouvindo, tá tudo tranquilo, tudo ótimo. Ah, tô ótimo também. Que Tranquilo. bom. Olha, boa noite. Muito obrigado por você ter aceito, né, o convite para participar aqui da Live D20, né, que essa aqui é a Live D20 número 34, quer dizer, desde quando eu comecei lá em novembro de 2019, foram 34 domingos aí, sem falhar nenhuma vez aí com vocês. Então, É mantendo isso aí aí. forte e espero continuar assim. Então, o Emanuel, eu sempre tenho trazido, né, pessoal, pessoas que normalmente têm diabetes, que praticam esporte, para falar um pouco a respeito, né, dos episódios que a gente tem aí, dos desafios que a gente tem como portador de diabetes se exercitando. Mas hoje eu convidei o Emanuel, e o Emanuel é profissional de educação física, né, ele trabalha aí como personal. Mas eu não vou falar por você, Emanuel, por favor, se apresente aí a quem está nos acompanhando. Vai lá, fica à vontade. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, Maristela. Falei que meu oi tava fraco. Saiu aí, Maristela? E, Dodoro, eu que fico feliz, tá, por ter me convidado para participar dessa sua live e falar um pouco sobre o meu trabalho. Então, sou formado aí há 12 anos na área de educação física. Trabalho em uma academia já faz 8 anos e também trabalho em uma equipe multi, tá? Onde tem outros profissionais da área da saúde aí que a gente faz um trabalho aí em prol às UBS aqui da cidade de São José do Rio Preto. E através, vamos já lá engatilhar aí, eu tinha não, tem ainda, né, algumas dificuldades em atender pessoas com diabetes, né? E a partir do momento que eu te conheci, que o Jamil disse que ia trazer um profissional que é portador de diabetes e que ia falar sobre a patologia numa aula presencial, rapaz, Uhum. isso aí foi um checkmate. Falei, vai ser maravilhoso. E eu já estava querendo já participar de algo assim mais específico. Porque ver vídeo, ler livro, é diferente a gente fazer algo presencial e prático. O mais interessante foi o prático. A gente Uhum. ali aprendeu muita coisa, eu tirei muitas dúvidas, ainda tinha a Mari também, que eu assisti a live dela com você, acho que no domingo passado, retrasado, não me recordo muito bem, que foi fantástica a colocação dela, a partir do momento que ela te conheceu, a vida que ela tem hoje, a referência que ela tem hoje, que é você. E eu também, quando tenho alguma dúvida aí, eu sempre recorro a você. E aquele vídeo que eu te mandei também, daquele resultado que eu tive, cara, que lá foi fantástico, que lá foi excelente. Eu só Eu, tenho eu, só tenho a particular, agradecer. eu, particularmente, eu fiquei muito feliz que o Emanuel tem uma aluna dele lá com diabetes e logo depois do curso ele estava mostrando lá o trabalho que ele fez com ela, a glicemia antes, o quanto foi depois. E o que me deixou mais feliz em tudo isso, Emanuel, que hoje, né, a gente tem a tecnologia a nosso favor, né, por isso que eu estou realmente, você vê, eu trabalhei mais de 20 anos aí acompanhando, né, prescrevendo e acompanhando exercício para quem tem diabetes, dei muita aula presencial, mas eu cheguei num momento assim que me preocupa muito, porque o que acontece? A quantidade de pessoas com diabetes não para de crescer, né, o Brasil, inclusive, é o quinto no mundial, né, pela é, Associação Internacional de Diabetes, eles publicam anualmente os 10 países que mais pessoas com diabetes têm. E o Brasil sempre está ali no meio. Né? O de 2019, agora dezembro de 2019, tá em quinto lugar, com aproximadamente 16,8 milhões de pessoas com diabetes. E dos profissionais que trabalham com quem tem diabetes, o profissional de educação física é o que mais contato tem com essas pessoas. Então isso me preocupa bastante. É que eu fiquei muito, sabe, me deixou assim emocionado quando eu vi seu vídeo,
Porque o que acontece? A felicidade da sua aluna, né? E ela ainda falando, professor, ele judiou de mim, não sei o que, mas ela dando risada. Cara, aquilo ali é maravilhoso pra gente, sabe? E você comentou da Mari, quer dizer, a Mari, muitas vezes a gente pega as pessoas com diabetes, que já estão convivendo com diabetes há muito tempo, falta um pouco de informação para essas pessoas, e muitas vezes já vem trazendo alguma complicação. Então eu falei disso, né, essa semana passada, sobre a questão relacionada ao que a gente tem, né, de obstáculo e o que geralmente a gente pode fazer para alavancar e chegar num bom controle. E a Mari foi uma coisa interessantíssima, porque inclusive ela entrou numa das lives, live D20 foi onde eu a conheci. Ela tinha participado de uma corrida, ela entrou de repente na live, pediu para ser chamada, eu chamei e a gente começou a conversar. Foi assim que eu a conheci. E ela foi uma pessoa que ela é diagnosticada há pouco tempo, um ano e pouco. E nesse período, né, acompanhando, podendo orientar, claro, junto com os outros profissionais que também tratam, né, diabetes, ela chegou, a última hemoglobina que ela tinha feito deu 7,3%. Quando eu a conheci, em março, um pouco antes, eu não lembro agora quando foi, ela estava com 8,9 de hemoglobina. Quer dizer, olha que evolução, cara, que a gente tem aí num curto espaço de tempo. Então isso, e quanto antes a gente conseguir fazer isso, melhor, menos risco aí para as pessoas. Então eu fiquei realmente emocionado de ver aquele vídeo lá, aquela senhora, eu não me lembro o nome dela agora, né? Mas depois você manda lá um beijão para ela, porque foi muito, eu fico muito feliz de ver isso, né? De ver os profissionais de educação física tendo algum conhecimento, até que você falou mesmo, né? Da questão relacionada, e mesmo, né, o mesmo curso online, né? Que é o que eu tenho, que eu abro as inscrições, dou um tempo para poder dar atenção para o pessoal que está, depois eu abro de novo para uma nova turma. Porque o que acontece? Eu venho acumulando, né, a quantidade de pessoas, que a gente faz o curso e depois, a qualquer momento, precisar de mim, é só avisar no Zap, a gente bate um papo ali e tenta resolver o mais rápido possível, porque eu tenho para mim, né, antes de eu ser profissional de educação física, especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício para quem tem diabetes, eu sou portador de diabetes, quer dizer, desde criancinha. Então, quer dizer, eu sou diabético antes de ser especialista. Então, eu jamais vou deixar tanto um portador de diabetes que me procura, né, pedindo ajuda para trás, como também um profissional de educação física. Então, isso, sempre e a tecnologia me ajuda muito, porque o pessoal sempre faz as postagens e me marca ali, então você vai tomando conhecimento das pessoas que você vai conversando, de repente vai dando uma dica para um, para outro, de repente você vê que aquilo lá surtiu aí um resultado bacana. Então, esse é o propósito realmente, e isso me deixa bastante feliz. E eu quero, né, queria que você contasse um pouco, que você falou que está formado aí há 12 anos, é isso? Isso. 12 ou 14? 12. E 12 está na anos. academia 12, há 8 anos. E Isso. como é que foi assim, primeiro, né, atualmente, você tem várias pessoas com diabetes, ou tem só essa senhora, tem mais gente? Como é que é? Essa sua história na sua trajetória como personal, ou mesmo na academia, quantas pessoas com diabetes, assim, você já teve contato? Ô, Doro, eu já tive outros alunos portadores de diabetes. Mas, quando o aluno chegava e falava que era portador de diabetes, eu não sabia, assim, conduzir. Uhum. Não sabia questioná-los a respeito da patologia, muito menos da sequência. Porque se a pessoa mostrar hoje para mim, né, se ela mostrar o laudo médico, igual eu perguntei para você, pessoas pré-diabéticas, que tem um número referente da hemoglobina, aquele nível, eu já sei por onde começar. Então eu tenho aí um norte. Antes eu não tinha isso. Então, para mim, quem tinha diabetes, eu tratava como normal. É normal, porém tem seus limites a ser respeitado. Então, isso eu não sabia. E para mim isso sempre foi sim, uma barreira. Tanto diabetes e depois problema cardiovascular, enfim. Eu não sabia conduzir. E quando eu comecei a fazer parte do grupo que tem aqui o GEPTAI, com o Jamil, uma vez ele falou, se apareceu um cliente seu, personal, que quer trabalhar com você, você sabe montar um treinamento para ele, e ele sendo um portador de diabetes, aquele, rapaz, entrou na minha cabeça de uma forma que eu fiquei indignado. Falei, nossa, como é que eu tenho formação, tenho conhecimento e não consigo
ter essa visão de o que realmente ele precisa para ter um treino específico, com um acompanhamento específico. Aí ele foi, durante as nossas reuniões, falando que ia trazer você. Eu fiquei assim, ansioso, né? Falei, agora eu quero tirar todas as minhas dúvidas e colocar em prática. E Uhum. isso foi feito. E aquele vídeo que eu mandei para você veio através, sabe do quê? De um desafio. É, Uma pessoa me desafiou. Eu olha estava que legal. montando o treino e eu gosto de Uhum. desafio, né? Eu sou movido a desafio. E a pessoa falou: Ah, mas o treino que você passa dá algum resultado? Rapaz, aquilo. Eu falei: Puxa, agora é a hora. Falei: Pera um pouquinho. Eu vou montar o treino, vou aferir a glicemia antes e depois eu vou te mostrar. Uhum. Eu fui assim, convicto que tudo ia dar certo e deu. Eu montei certinho um treinamento para ela. Demorou aqui, o treinamento para ela foi que 30 segundos, 30 minutos, perdão, 30 minutos de Uhum. treino, porque eu tinha que respeitar a condição física dela, que tem outros fatores também de patologia que ela tem, outro comprometimento. Aí eu Uhum. fui novo e deu aquele resultado positivo. Rapaz, eu fiquei assim, feliz da vida. Após esse desafio, o melhor de todos, após esse desafio, a pessoa que me desafiou fez um exame recentemente e Uhum. está com diabetes. Uia! E o que ela fez? Ela pensou em mim, mandou o Olha. WhatsApp. Mandou o WhatsApp para mim falando que o que eu podia fazer para ajudar ela. Eu me comprometi em ajudá-la, montei o treino para ela e estou acompanhando ela à distância. Feri a glicemia dela, está excelente, estou acompanhando. Montei o treino, então toda semana eu tenho contato com ela, converso com ela, e ela está feliz da vida. Até está conseguindo reduzir o peso agora. Ela estava acima Uhum. do peso, conseguiu abaixar. Então, tudo são fatores que vai agregando o conhecimento. Igual eu te disse lá, a partir que a gente tem um conhecimento, a gente passa a ter um valor maior profissional e financeiro. Porque a gente Uhum. mostra o que a gente é capaz na teoria e na prática. Cara, eu fiquei assim, eu tô maravilhado. Mas tem casos e casos, né? Aí apareceu, como eu disse, na família que tem diabetes. Minha mãe tem e minha irmã fez o exame e deu pré. Porém, da Uhum. família, santo de casa não faz milagre. Então eu já fiz de tudo assim, para comover o pessoal, mostrando resultado, dados, mas enfim, é difícil. Mas estamos aí na luta. Vamos ver que vai dar. Uma hora eles acordam e peçam a minha ajuda. Eu tô aí para ajudar quem precisar da minha ajuda aí. Que bacana, cara. Isso é muito bom. É, realmente tem esse detalhe. Mas sabe o que acontece? Às vezes eu penso sempre nessa situação, né? Hoje, eu acho que a gente muitas vezes falar para as pessoas acaba sendo uma coisa meio que abstrata. Você não consegue ver aquilo ali na prática dele. Por isso que eu sempre, nos cursos que eu faço, inclusive mesmo no online, a ideia de fazer reuniões, de conversar com as pessoas, essas lives, sabe? A gente poder conversar, tirar dúvida. E a minha preocupação é essa, é pegar todo aquele conhecimento, que a gente sabe que não é pouca coisa, é muita coisa que tem, né? O conteúdo ele é realmente bastante denso, mas é conseguir pegar isso e colocar na nossa prática diária, né? E claro, e mostrar o resultado. E isso vai exatamente acontecendo, é o que a gente espera que aconteça, né? De acordo com o que você está descrevendo. Uma pessoa que, tem diabetes, poxa, está tendo resultado bacana com você, certamente ele vai te indicar. Isso naturalmente vai acontecer, porque a pessoa se sente bem, ele vê o resultado, né, da glicemia. Eu acho que esse aí é uma ferramenta é, importante, a maior parte dos portadores de diabetes tem glicosímetro, e muitas vezes o profissional de educação física não explora isso. Porque você mostrando para a pessoa, mede a glicemia agora, faz o exercício, mede no final, ele vê que abaixou, cara, ele vai apostar todas as fichas dele em você. Porque quem tem diabetes, o que ele quer? Ele quer ter um bom controle. Que é um desafio realmente muito grande para a gente. Você tem que, sabe, fazer medição de glicemia toda hora, controlar a alimentação, contar carboidrato, sabe, aumenta a dose de insulina, diminui a dose de insulina, sabe, e faz exercício. Então, controlar todas essas variáveis realmente é complexo para quem tem diabetes. E muitas vezes o profissional de educação física vai lá, faz o exercício, a pessoa se sente bem, mas ele não consegue visualizar o quanto aquilo ali está ajudando.
Eu acho que essa ideia de, sabe, de medir realmente a glicemia antes, medir depois, é uma amostra que você dá, uma prova que você dá. Ó, isso aqui realmente funciona. Essa pessoa que você estava falando aí da família, foi aquela que você comentou comigo, que a sua irmã, se não me engano, que você falou aí que está com pré-diabetes, aí ia tentar controlar, mas ela não aderiu exatamente à mudança no estilo de vida. Qual que foi o desafio aí? Doro, desculpa, né? Desculpa, até chegar o momento que ela vai cair em si que vai precisar. Porque sempre fala, não tem tempo, hoje não dá, começa na semana seguinte, assim vai rolando, vai arrumando outras coisas menos importantes do que a saúde dela, coloca em segundo lugar, mas eu sempre estou tentando mostrar para ela, dar outra visão que a saúde em primeiro lugar, depois as demais coisas vai se ajeitando. Uhum, Mas a gente tenta, faz o possível, mas nem sempre a gente consegue atingir aí o máximo, né, do nosso esforço. entendi. E outra coisa, Doro, que eu queria falar a respeito que você comentou de acompanhar os profissionais. Igual eu estava comentando com um grupo de amigos que sobre você mesmo. A diferença, porque eu tenho contato com vários professores, né? Que eu fiz o curso, mas esse acompanhamento, esse seu tirar dúvida, responder o WhatsApp, ó, vou te contar, isso é um diferencial que faz sim, muito, faz muito. Porque a gente fazer um curso é uma coisa, a gente está ali, aprendeu, acabou, vai embora. Mas durante o curso, ou pós o curso, a gente fica com aquela dúvida, com aquela insegurança. Pô, a gente podia ter perguntado mais, feito mais coisa e tal. E a gente sai com N dúvidas. O que a gente faz? Com essas dúvidas a gente consegue outras pessoas para nos orientar a respeito disso. Então, quem pode orientar seria o professor que ministrou o curso. Mas a gente não tem contato ali, manda e-mail, manda WhatsApp, mas se vai responder já é outra coisa, às vezes não responde. Ou quando responde, já passou o tempo, sua dúvida só aumentou, que veio mais questionamento. Aí fica mais difícil Exato. ainda, cria aquela bola de neve, você fica inseguro, às vezes você promete em dar resposta para o cliente, esperando a resposta de um profissional, você dá aquela enrolada no cliente, mas o cliente sabe que você está enrolando, porque quem tem a patologia conhece muito bem, ou ele testa o profissional para ver se o profissional sabe o que está falando. Ah, Então sério, sério. isso eu já, Pô, velho. isso eu já presenciei, já vi que a pessoa está testando o profissional. Eu já passei por isso e consigo responder, mas nem sempre todo mundo tem essa malícia, esse jogo de cintura. Aí Uhum. fica com essas dúvidas atrás da cabeça. E esse trabalho que você faz, cara, é perfeito. Eu tento sim acompanhar quando eu posso, na aula presencial, nas lives que você faz, mas quando eu não consigo, eu procuro assistir nos dias seguintes para saber qual que é o norte. Cara, eu fico tão feliz quando você está falando assim, faz pergunta, eu consigo responder antes de eu perguntar. Eu falei, cara, eu tô no caminho, é isso aí. Então tem que continuar estudando para não esquecer, né? E quando a gente ouve e põe em prática, é mais difícil a gente esquecer. Então eu procuro agora colocar tudo em prática. Tudo que você falou, o acompanhamento, eu vou colocando em prática. Um treino que eu passo, depois eu afiro, eu vejo que o resultado foi menos, aí eu vou olhar na alimentação dela, o que ela comeu durante o dia, se ela tomou o medicamento na hora certa. Então, esse acompanhamento eu aprendi a fazer e fazer um relatório de quando Isso. começou a semana de treino que eu dei, como está a glicemia dela na semana e no final de semana, para ter o norte. E tudo isso que eu passo, ela tem um retorno médico. E eu mando pelo WhatsApp para o médico dar continuidade. Cara, eu tive um resultado isso aí, ó, maravilhoso. O pessoal só tem a agradecer. Que bom. Perfeito. E eu queria.
Queria fazer um comentário sobre o que você falou, porque assim, por que que eu me preocupei com essa situação de realmente precisar de mim, eu já estar ali de bate-pronto? Porque como você, imagina eu, que tenho mais de 20 anos trabalhando assim em campo, e muitas vezes tem situações que a gente passa, vai passando aperto. E é realmente isso. Você tenta buscar em algum artigo, vai buscar respostas, às vezes você não encontra. Você entra em contato com o profissional, ele, né, muitas vezes na rotina ali, diária, não consegue te retornar. Então, tudo isso realmente causa uma certa angústia na gente, né? E, de certa maneira, tende a uma descredibilidade junto ao seu aluno, ou ao seu cliente aí de personal. Porque a pessoa fala, eu perguntei, tá bom, eu vou dar uma pesquisada, depois eu te retorno. Aí depois você dá aula para ele um dia sim, um dia não, por exemplo, ou a cada 2, 3 dias. Quando você encontra de novo, a pessoa está ansiosa pela sua resposta. E aí você fala, olha, eu tentei ver lá, estou esperando a pessoa me falar, e aí passa uma semana, passa duas. Isso realmente é bastante complicado. E eu, nesse tempo, conforme eu fui crescendo, né, na profissão, e uma série de médicos, né, assim, endócrinos, cardiologistas que me conheciam, que me indicavam para trabalhar com as pessoas. Então, isso fez toda a diferença, porque eu tinha um telefone, não do consultório, tinha também do consultório, né, claro, mas direto dele, do celular. Então, eu ligava direto. Se algum problema, alguma coisa, algum aluno ali, de repente, não se sentia bem na aula, ligava, tá tendo hipotensão, tá, não, pede já para ajustar o medicamento. Cara, era tudo muito automático. Isso fez toda a diferença para mim. E para eles também, porque o médico, ele pensa no seguinte, ele quer o bem-estar do paciente dele. E quando a gente consegue mostrar que a gente realmente tem responsabilidade no que a gente está fazendo, tem conhecimento, né, como profissional, você passa a ser respeitado, o contato é direto. Então, o que tem, liga, pergunta, já resolve na hora e fica todo mundo feliz. Porque nós ficamos felizes com o resultado, o médico é super feliz com o paciente dele, que sempre, né, acompanhando ali a cada período, né, que no caso do diabetes é muito comum a cada 3, 4 meses. Então, isso é uma coisa, assim, muito bacana. Eu queria que você comentasse, não precisa falar de valores, mas eu queria saber se depois de que você fez o curso aí, você continuou cobrando o mesmo valor, teve mudança no valor, como é que isso aí te impactou na sua prática diária em relação aos atendimentos? O Duro, é igual a Marcela falou, quanta prova no argumentos. Então, quando você tem um pouquinho mais de noção, de conhecimento teórico e você consegue colocar em prática, o cliente olha para você com outro olhos, outro olhar, tem outro olhar, outra visão, tá? Uhum. E tudo isso muda, porque o que o cliente pergunta, você vai responder de uma maneira coerente, de uma maneira plausível. Então você usa o quê? Usa a ciência. Não, você não Uhum. usa o que vem na cabeça, então você usa a ciência, que ele vai saber que você tem um respaldo, que você tem algo por trás disso. É igual você disse, eu quando passei a conhecer mais a fundo a respeito do diabetes, eu consegui ter uma outra visão. E quando o assunto é diabetes, eu sei por onde eu começar a conversa. E a pessoa vai falando, eles perguntam e você consegue manter ali um padrão na conversa. E ela passa a te conhecer como profissional. Não como o Emanuel, educador físico, mas o Emanuel como profissional na área da saúde. Aí que é diferente. As pessoas conhecem você como profissional, não como amigo, que já conhece, já é outra visão. E a pessoa até esquece do valor que vai ser cobrado. Porque é tanta informação, tanto conhecimento que você coloca, fala, ele vai cobrar um valor absurdo. Eu vou cobrar um valor absurdo, eu vou cobrar o valor justo. Uhum. Nada Exatamente. mais, nada menos, mas valor justo. Porque toda vez que a pessoa vai a procurar a medicina, ela não pergunta o valor, ela quer saber da solução do problema. Então ela Exato. vai pagar de acordo que eu resolvi o problema dela. Ah, mas o valor X, eu consigo resolver teu problema. Pronto. Aí você vai, Sim. mostra, prova para ela. A partir do momento que você fez o trabalho bem feito, mostrou o resultado, o valor já esquece. Você pode Uhum. aí cobrar o valor do mês, cobrar a avaliação, que tá tudo ali, ó. Tudo incluso e o pessoal não reclama, porque você mostra resultado.
Então, através do conhecimento que eu passei a ter, não só sobre o seu conhecimento e como pessoa também, a, a parte humana, a parte financeira, tudo isso se agrega. Mas esse teu curso aí foi, sim, foi que me deu o norte, venho acompanhando, procuro mais a saber um pouquinho mais sobre outros assuntos relacionados à doença metabólica, que são muita mudança, muita coisa, são muita pesquisa, e você falou sobre pesquisa científica. Quando eu tinha dúvida, eu procurava evidência, mas a evidência que eu sempre que eu procurava era diferente da minha realidade. Então, faz lá, pesquisa com X pessoa. É ativo, ou é atleta, ou é um grupo de pessoas que não tem nenhuma patologia, apenas diabetes. Então, se eu pegasse aquele artigo e colocar em prática, para mim não seria viável, porque o que eu procurava era a respeito do que eu estava vendo no momento, da minha, como se diz, problema atual. E eu não conseguia. Então eu falei, nossa, isso aqui para mim não dá, isso aqui não dá. O que eu vou procurar? Então eu pegava um pouquinho de cada coisa, fazia um mix, um combo ali e aplicava. Dava certo? Dava, mas qual que era o segmento? O que eu poderia fazer para melhorar? Eu não podia ficar só naquilo. Aí depois que eu fiz o curso, então eu consegui ter o norte. Bom, o resultado desse deu esse, então eu vou mudar, mas vou manter o foco. Se sair alguma coisa aqui do caminho, eu sei por onde recomeçar novamente. Aí assim eu consigo, agora eu consigo ter mais um caminho mais certo aí. Enquanto tem a dificuldade, eu já mando a WhatsApp aí pro mestre aí, ele socorre nós. Mas a ideia é essa, né? Porque não tem. Muitas vezes tem perguntas, às vezes são feitas para mim, nem sempre eu sei resolver, porque às vezes o pessoal confunde um pouco. Acho que eu sei até acho que mais do que realmente eu sei. E aí que eu faço? Aí eu recorro aos médicos que eu conheço, né? Se eu busco a informação e não acho, ou busco e fico realmente com algum tipo de dúvida, alguma coisa assim, eu entro em contato com eles para tentar resolver a situação. Então é normal isso aí. A gente sempre recorre a quem a gente conhece. E o importante é resolver, é achar a resposta. Só que assim, profissional de educação física, claro, né? Não só profissional de educação física, todas as pessoas, a gente gosta de dinheiro. E você falou, mas você não respondeu a minha pergunta. Você aumentou o valor da sua aula depois do curso ou não? Aumentei, tem que aumentar, né, Doro? Tem que aumentar, né? Mas como é que faz? Temos aí imposto a pagar. Essa quarentena aí que nem eu trabalho na academia, então ela está fechada, né? Mas criamos que em breve vamos retornar aí ao trabalho. Mas antes disso, estou trabalhando. Então tudo agrega, igual eu falei. Todos os cursos que a gente faz, é igual uma vez eu sempre tive em mente, ou eu faço um curso prático ou eu faço uma pós-graduação. Qual que vai me dar retorno primeiro? O prático. Então, a partir do momento que eu faço um curso prático e consigo aplicar e ter um resultado, isso para mim é bem melhor do que eu ficar aí. Não que a pós não seja importante, não estou colocando nenhum contra o outro, estou falando assim, que para mim foi melhor. Vou colocar em prática. E no curso prático, depois que eu fiz e coloquei em prática e eu dei resultado, então eu tenho consciência que o meu valor pode aumentar, porque eu fiz o investimento, eu aumentei o meu conhecimento. E por que eu não me valorizar? Não é justo eu aumentar o meu conhecimento, melhorar a saúde de quem precisa, e eu manter o mesmo valor? Então, não é correto, né? Entendi. Queria que você comentasse um pouquinho o seguinte, você falou da questão que antes você trabalhava com as pessoas com diabetes, você tratava assim a pessoa normal, né? Normal, quero dizer que não ficava preocupado com os parâmetros de controle de diabetes, alguma coisa assim. E a gente sabe que também o portador de diabetes, principalmente o portador de diabetes tipo 2, geralmente ele tem outro tipo de alteração associada, ou no mínimo a hipertensão, ou às vezes tem algum problema aí
relacionado a algum problema ortopédico, né, ou osteoarticular, alguma coisa assim. Então, mas o que eu queria saber é se você trabalhava com as pessoas, mas você chegava a, pelo menos, medir a glicemia, ou simplesmente a pessoa vinha, falava que tinha diabetes e fazia o treino lá? Como é que funcionava isso aí? Como é que era antes de você conhecer um pouquinho mais? Ô, Dorô, não adianta, igual eu falei, a pessoa vinha com a diabetes. Eu não sabia por onde começar. É igual me dar uma Ferrari, eu não sabia nem ligar. Por onde eu vou Entendi. começar? Entendeu? Eu tinha a chave, mas não sabia fazer ela funcionar. Então a pessoa, a partir do momento que ela tem uma patologia e vem procurar um profissional onde ele não sabe conduzir, onde ele não tem o início, se o cara não souber iniciar, não sabe terminar. Uhum, Então o que eu fazia? Eu trabalhava na prevenção. Nem muito e nem pouco. Eu ia na média. Eu uhum, sempre perguntava como é que estava o sim, esforço. uhum, Tabela de Borg, como é que está o esforço? De 1 sim, a 10. Ele uhum, falava, eu trabalhava na média ali, mas até então não tinha como. Por quê? Imagina você estar num lugar lotado, cheio de aluno. Não tinha como atender, ter todos aqueles cuidados que tem que ter, aferir, fazer um questionamento, explicar para o aluno. Isso requer tempo, requer planejamento. Então não dava. Então eu trabalhava ali na base do, como se diz, feitiçaria, né? uhum, Trabalhava ali na média para ver se não prejudicava o entendi. cliente. Então é difícil você atender alguma pessoa que tem patologia e você não saber conduzir. Você fica. É um risco, ainda mais que tem diabetes, é complicado. Então hoje eu tenho essa visão. A partir do momento que eu concluí o seu curso, hoje eu tenho essa noção de como a gente deve iniciar e fazer o acompanhamento, fazer aquela tabela. Até eu perguntei para você do seu curso uma vez, quando que você ia lançar um curso onde mostrasse tudo isso, igual você fez na prática, a teoria e a prática, porque a prática, cara, foi sensacional, foi maravilhoso. A gente fazer a aferição, passar o treino, depois refazer. E quando não dá certo, o que tem que fazer? Aquilo é fantástico, porque aquilo ali é vivência, aquilo ali que aqui acontece no dia a dia. Não é simplesmente a gente vê. Agora imagina, eu penso assim, aula online, como é que faz o acompanhamento? É igual você falou, para medir, igual eu faço a aferição. Após 1 hora, tem cliente que não consegue aferir. Uhum, Igual você disse, tem pessoas que têm diabetes, têm outra patologia. Eu tenho aluno que tem uhum, outra patologia. Então não consegue segurar um halteres por conta da artrose. Aí você tem que ter didática, usar outra estratégia para fazer ela fazer exercício. Então, uhum, é muita coisa de pensar e isso o profissional tem que mostrar para ter o quê? Gerar valor. sim, Se não mostrar estratégia, o próprio cliente ele se sente desmotivado. E já tem o quê? Já tem a diabetes. Tem aquele N de problema que antes de começar o exercício a pessoa mostra. Que é o cansaço, uhum, sonolência, não sabe se uhum, como é que está o quadro dela. E se não aferir, como é que você vai trabalhar com a pessoa que tem diabetes, você não afere, você não sabe se ela está com hipoglicemia. Ela está mostrando vários sintomas antes de começar o exercício. Cara, eu não sabia isso, rapaz. Eu tinha falei, cara, o cliente está dormindo, está com sono. Eu não vou começar a treinar, o que está acontecendo? Está doente? Então, tudo isso a partir do momento que você tem a noção, você, antes de atender, você bate o olho, com a simples conversa, você sabe como é que está o cliente e após a aferição, aí você tem um diagnóstico. Quando você deve entendi. começar, o nível da glicemia que você deve começar, depois aferir novamente, esperar o tempo, aferir novamente, tudo isso aí foi assim, foi mágico, porque até então, do jeito que vinha. Yeah. Me fala uma coisa, você tinha algum receio de trabalhar com essas pessoas por conta de não saber exatamente ir meio na média ali e ficar receoso com isso, ou para você era normal fazer esse tipo de coisa? Não, Doro, eu nunca tive medo.
Eu sempre procurei encarar as, como se diz, essas patologias de uma maneira natural. Porque Uhum. imagina, eu sempre tive comigo, se a pessoa fala que tem uma patologia e eu fazer, nossa, você tem isso, pô, a partir do momento ela já vai falar, ih, esse cara não serve. Esse cara aí Entendi. tem medo de trabalhar com pessoa com patologia ou não. Ela falava que tinha, então eu fazia as perguntas para ela, que deixava assim, que eu tinha um norte para começar, que ela perguntava se ela já treinou, se já treinava, se tinha alguma coisa de exercício. Ela falava às vezes quando fazia muito esforço. Então já tinha na mente o que eu poderia fazer com ela, que tipo de exercício eu poderia fazer com ela. Mas até então eu não sabia os tipos de aquecimento que eu poderia fazer, igual na aula Uhum. prática, você explicou que tipo de exercício que eu poderia fazer para ela, montar planejamento. Até então eu não sabia. Então, ia sempre nos básicos, o que a pessoa sem patologia fazia. Eu passava, mas Uhum. porém com menos esforço, com menos intensidade, mas as Uhum. avaliações que são diferentes, eu não fazia. Então, muita coisa você vai aprendendo com o tempo. O que que falta? Na faculdade, ter uma disciplina com as patologias mais focada. Então, pessoas portadoras de diabetes, o segmento é X, C assado, o treinamento é assim, C assado. Colocar a teoria e ter a prática, mas não tem. Então a gente já sai da faculdade com o quê? Com um monte de dúvida, com um monte de Uhum. incerteza. A gente quer uma coisa, eu entrei na faculdade queria uma coisa. Após a faculdade, fazer um curso, conhecendo outros profissionais, a mente já abre. Então é muito complexo. Mas Realmente. mas é isso aí, eu Não, nunca tive medo não. Eu sempre procurei encarar as dificuldades, sim. Eu gosto de desafios. que bacana. E agora você já conhece aí um pouco, já está aplicando, já aumentou o valor da aula, já está, né, bacana aqui. Então, perguntando aqui, é, se você ainda, qual que é o seu desafio aí, né? Qual é o seu desafio agora, né? Que você já conhece um pouco, como é que você está traçando para você? Dorô, eu tenho um desafio e não vai ser só eu vou precisar de outros profissionais. Eu Aham. trabalho em uma equipe multi, né? Uhum. E eu tenho um grupo de idosos. Então, um dos grupos que eu tenho 70 idosos. Eu Olha que atendo bacana. e uma vez só para a Uhum. comunidade. Então, imagina 70 idosos. Tem um monte de patologia e diabetes tem bastante. Então, qual que é o projeto pós a pandemia? Eu separar os grupos que têm diabetes, fazer uma avaliação com eles, montar um planejamento de aula durante um período, treiná-los, fazer acompanhamento também, glicemia, enfim, e depois Uhum. refazer a avaliação e montar uma tabela. É isso que é meu desafio. Que Assim, bacana. após a pandemia, colocar o quê? Tudo que eu aprendi durante a pandemia e com o curso que eu fiz com você, colocar em Uhum. prática, Sim. para mostrar em números que o menos é mais. Com um pouco de recurso que a gente tem, mas o conhecimento que a gente adquiriu durante aí os anos da vida, a gente consegue ajudar muitas pessoas. Esse é o meu desafio. Então não tem só 70 idosos, então eu tenho mais 5, 8 grupos. Então eu quero Uhum. juntar todos com a ajuda de outros profissionais aí que eu trabalho para fazer uma reavaliação, avaliação, reavaliação e montar uma tabela. E eu vou te mostrar isso aí para você, rapaz. Ah, que bacana. Que ótimo, eu fico muito feliz, porque realmente o que você está falando é verdade. Eu me preocupo muito com isso, né? Com a questão da teoria, você pegar aquilo ali e colocar na sua prática. Você falou uma coisa interessante, você falou dos trabalhos, né, científicos. O que acontece? O estudo científico, para ele ter validade, a gente tem que controlar uma série de variáveis, então realmente fica nessa situação. Você pega pessoas que de repente foi aplicado um tipo de trabalho ali, dá um determinado resultado, mas que aquele perfil ele é um pouco diferente, às vezes, do aluno que a gente está trabalhando. Falei um pouco, mas às vezes é muito diferente. Por exemplo, eu já tive aluno, né, pessoa que tinha diabetes tipo 2, que tinha
Parkinson, né? Tinha uma prótese em um dos joelhos, né? Tinha feito uma mastectomia da mama direita. Então, quer dizer, você começa a juntar tudo isso aí, né? Então, quer dizer, cada vez o desafio vai ficando maior, né? Isso aí foi acontecendo durante os anos, porque foi engraçado. Primeiro os médicos me mandavam aquelas pessoas que tinham diabetes, viram que eu estava dando conta, estava indo bem, aí começaram a trazer os com diabetes com complicações crônicas e com outras patologias associadas. Cada vez mandavam mais desafios aí para mim. Então, eu acho assim que o que você falou realmente, por isso que eu faço questão, né, tanto no curso presencial mesmo, né, no online, de colocar alguns estudos ali, e eu coloco muitas vezes a minha experiência mesmo, foi, né, o que eu fiz aí com vocês, mostrar na minha prática, o que eu fiz com aquilo ali, com aquela informação, porque esse eu acho que é o desafio maior nosso como profissional de educação física. Você pega o estudo, teve lá um resultado maravilhoso, mas como é que você pega aquilo ali e traz para a sua prática diária? Porque muitas vezes, olha que interessante, quando se estuda respostas glicêmicas do exercício, é comum o grupo que foi estudado, eles terem um horário correto, que todo mundo, por exemplo, fez o desjejum, consumiram a mesma alimentação e aí foram fazer exercício. Quando que a gente consegue isso com o nosso aluno? Né? Nunca. Eu não controlo o que ele come. Você simplesmente pergunta o que ele comeu. Então, quer dizer, quando a gente pega essa resposta, né, quer dizer, o exercício funciona. Sim, funcionou, porque controlou uma das variáveis que poderia mascarar ou trazer um resultado diferente. Mas no nosso dia a dia, a gente não controla isso. Então, por isso que eu me preocupo bastante em mostrar os resultados, falar, ó, funciona. Só que é onde a gente tem que tomar cuidado aqui, né? Que é exatamente essa situação que você estava falando. Muitas vezes o próprio profissional de educação física, mesmo que a gente tenha a maior boa vontade de buscar nos artigos, a gente se depara com essa situação que ela é bastante desafiadora. Primeiro você entender como foi feito o desenho do estudo, o resultado que chegou, aí você consegue ter uma compreensão ali, falar, se eu fizer tal coisa, funciona, deu resultado. Mas como é que você vai controlar, ou como é que você vai lidar, porque você não vai controlar essas variáveis, você vai lidar com elas. Né? Então, durante o exercício, você vai medir glicemia, ela deu um valor lá, aí você vai fazer, que horas que você tomou o medicamento? Para você tentar estimar o tempo de ação do medicamento da insulina. O que você comeu? Aí você faz uma conta mais ou menos do carboidrato, quanto foi, para saber se está chegando, já chegou, ou vai chegar durante o exercício. Então, tudo isso dá para a gente prever mais ou menos o que vai acontecer dali para frente. Então, isso é uma coisa que me preocupa bastante. E eu sei que isso, de maneira geral, ela é muito desafiadora. Né? Porque não é só você ir lá fazer exercício, que isso aí já muitas vezes frita a cabeça da gente, de fazer o planejamento, né? Como você vai controlar volume, intensidade, todas as variáveis que estão envolvidas com a prescrição do treinamento. Aí, além disso, você tem que controlar ainda as variáveis relacionadas à alteração metabólica que a pessoa tem. Então, tudo isso acaba sendo assim, um conjunto de variáveis muito grande para a gente poder controlar. Então, a minha preocupação é exatamente essa. Por isso que eu sempre me predisponho no curso, mostro, coloco a situação de como eu aplico aquilo ali no meu dia a dia, ou onde, né, geralmente eu chamo atenção, onde você tem que prestar atenção ali para conseguir um bom resultado. E, além disso, ainda me ponho realmente à disposição. Quer dizer, precisa de alguma coisa, manda, eu já, mais rápido possível, eu respondo e tento responder de uma maneira que seja bastante objetiva, que eu sei que quem está entrando em contato precisa de um retorno naquele momento. Né? Não é uma coisa que dá para a gente perguntar agora, daqui 3 semanas responde. Né? A gente sabe que não é assim, realmente. E como é que você se sente, Emanuel, mesmo como profissional, dessa própria evolução que você teve, né? do antes e o depois, aí, quer dizer, o que você era algum período atrás e o que você é hoje, né? Como é que você se sente, né, em relação a isso? Douro, eu me sinto assim feliz em poder ter adquirido um conhecimento a mais e feliz em poder ajudar as pessoas que buscam a minha ajuda. Porque o profissional, ele só é reconhecido se ele tiver uma evolução, não estiver estagnado. Porque o cliente que está com você na academia, se ele fica 1 ano com você, nesse 1 ano, ele está te acompanhando também a sua evolução. O que você fez? Então, eu sempre falo, a gente é visto 24 horas como profissional. E problemas de saúde tem 1 ano inteiro. O ano inteiro eles vão falar de problema de saúde. E qual que é a postura do profissional
quando é relação em alguma patologia, em relação à saúde. Você tem que ter uma postura o ano inteiro, porque ele não pode ser só aluno da academia, ele pode ser futuramente o seu cliente particular. Uhum. Então, eu sempre tive essa visão, poder fazer cursos onde vai agregar, aumentar o meu conhecimento e aumentar o valor financeiro. Uhum. Eu sempre tive isso em mente. E nessa pandemia, antes dessa pandemia, eu sempre procurei estar fazendo um curso online. E Uhum. tem N amigos que sempre questionava que não tinha tempo. E nessa Uhum. pandemia, que já vai para 4 meses, Uhum. agora que é o mês, dá para fazer o quê? Um monte de curso. E com valor bem baixo. Tá Uhum. barato, não precisa sair viajar, não precisa viajar. Faz em casa. Exato. Hoje mesmo, eu tava vendo uma live sua que você gravou o mês passado que eu não tinha visto. Então dá para É. fazer coisas de 1 hora, live de 50 minutos. Isso não atrapalha ninguém, não vai mudar a sua rotina. Vai Sim. melhorar o nível de conhecimento. Então eu procuro fazer o quê? Usar o tempo que eu tenho disponível para melhorar o quê? Meu conhecimento. Porque eu sei que amanhã, no dia seguinte, pode aparecer uma pessoa com a dificuldade da patologia que ela tenha, vai procurar um profissional e eu quero sempre estar preparado. Se eu não souber ali na hora, mas eu consigo deixar ela previamente com conhecimento e após, vou buscar a resposta com mais clareza, com mais certeza, entro em contato e falo com ela. Ela vai perceber o meu comprometimento com a saúde dela. E dali para frente eu vou ver fazendo acompanhamento. Esse é o diferencial. Então procuro sempre, e eu fico feliz por estar sempre querendo evoluir, sempre estudando para melhorar, tanto para mim quanto para os demais que precisam da minha ajuda. Então, eu estava perguntando para você o seguinte: você. Que muitas vezes a gente fala assim, a gente evolui, a gente, claro, busca conhecimento, e você aumentou o valor da aula. E sobre o mesmo valor, se eu colocar um valor maior, eu fico sem aluno. Aí o que eu queria que você respondesse é o seguinte: no seu caso, você aumentou o valor da aula, e mesmo assim você aumentou o número de alunos? Toro, eu aumentei o número de aluno. Não, tá vendo que legal? Então, Tá? isso eu acho que é muito Porque, legal, porque porque, dá essa. porque a estratégia é você, não é só aumentar o valor, tem que aumentar o número de alunos. Se aumentar o valor e reduzir o número de alunos, não é eficiente. Tá? Então, o que eu faço? Eu procuro atender 2 alunos no mesmo horário, Sim. ou horário separado, mas horário Uhum. separado, o valor é alto. E os 2 alunos com valor também justo, né? Falar valor justo, Sim, claro, de sem dúvida. acordo com de acordo que você estipulou. Porque não adianta se você reduziu o aluno, aumentar o valor e reduzir o aluno, aí para você não é vantagem, vai reduzir também o, o teu prolabore aí final, aí não compensa, tem que manter. Essa é a vantagem. Você ter o Sim. conhecimento, você conseguir manter o que você tinha e aumentar o aluno, porque um é falando para o outro. Tá? O boca a boca é a melhor propaganda que nós temos aí na área de educação física. Não, isso aí é o que eu sempre falei. Eu falo assim, que a questão do boca a boca, o que acontece? Você tem aí a por indicação, né? Geralmente você fala, pô, sei lá, minha moto deu um problema, tal. Você conversa com algum amigo, você fala, eu levo em tal lugar, você vai levar em outro lugar? Normalmente você vai por indicação. Isso aí, a prestação de serviço, ela normalmente funciona assim. Eu tô vendo aqui que a Djanira, ela tá fazendo uma pergunta aí para você. Ela tá falando assim, que isso aqui é realmente o desafio de quem tá na graduação, né? Ela falou que tá perguntando assim, se na época que você fazia a graduação, né? Se você conseguia estudar aí além dos conteúdos das disciplinas da faculdade, porque ela é estudante, né, na área, né, de educação física, e por enquanto ela só consegue dar conta dos conteúdos das próprias disciplinas lá da faculdade. Ou você começou realmente a buscar mais conhecimentos depois que você saiu da faculdade? Como é que foi essa transição? E mata a curiosidade aí da Djanira. Obrigado, viu, Djanira, por ter perguntado aí. Ótima pergunta, Janeiro. É o seguinte: quando eu estava na graduação, até
alguns amigos que acompanharam aí a minha evolução na faculdade, sempre perguntava como é que eu tirava tempo para estudar fora. Eu sempre, na faculdade, o recurso financeiro era muito pouco, e eu sempre queria aprender mais, estudar mais. Então eu trabalhava e estudava. E eu trabalhava de ônibus. Então eu entrava no ônibus com o livro na mão. Chegava, fazia o trabalho e ia para a faculdade com o livro na mão. Então nesse trajeto que durava aí 1 hora para ir ao trabalho e 1 hora para ir à faculdade, são 2 horas. Nesse tempo eu consegui estudar. E durante a faculdade, eu estava no 3º ano, minha primeira aluna, ela tem Parkinson, e eu não sabia trabalhar com Parkinson, osteopenia, também que eu não sabia trabalhar, mas como apareceu essa cliente e era da família, eu tinha mais segurança. O que eu fiz? Igual você disse, eu procurei outros profissionais que já trabalhavam ou trabalhou com um grupo de pessoas, me passaram aí um norte, a gente sentou, conversou, eu fui pesquisar e consegui fazer um trabalho. E fiquei 1 ano e meio com essa cliente. Eu só parei de atender por conta de outros trabalhos que eu passei a fazer. Mas, durante o período da faculdade, aí é difícil, mas sempre eu tirava um tempinho. E no trabalho mesmo, o que eu fazia? Eu tinha ali 10 minutinhos que eu tinha de folga, eu já deixava o livro ali no armário, onde eu parei e dava uma olhadinha e ficava ali matutando, tá, para não esquecer. Assim foi até hoje. Eu sempre estou aí dando uma olhada para não esquecer, que é muita informação. É igual tem pesquisa em cima de pesquisa. Então a gente tem que ficar aí olhando alguma coisa para não sair do foco, para não ter para ficar sempre atualizado. Bacana. Manuel, desculpa te interromper, mas é que já está dando o nosso tempo, que já o Instagram tira a gente do ar. Então, por favor, se despeça aí do pessoal para a gente poder finalizar. Duru, cara, meus agradecimentos para você. Maristela, ó, adorei conhecer vocês. Vocês são, assim, fantásticos. Fico feliz, Duru, por ter me convidado, tá? Que eu puder ajudar aí nas outras vezes, que eu puder agregar aí para você, é só me chamar, a gente senta, conversa, e eu não vou sair do teu pé, tá? Só se você me bloquear, do contrário, vamos ser aí amigos por longas datas. E assim que o meu planejamento, meu projeto tiver em andamento, eu vou entrar em contato com você para você fazer o acompanhamento junto comigo, tá bom? Manda um abraço aí, um beijo para todo mundo que teve presente aí pelas perguntas. Tá, pessoal? Agradeço a todos. Um beijão, boa noite e fique com Deus. Obrigado, Emanuel. Muito obrigado, foi um prazer tê-lo aqui. E a ideia é essa, a gente trabalhar, nós somos todos profissionais de educação física, a gente realmente apoiar o outro aí, vamos tocando os projetos aí para sempre poder ajudar mais aí as pessoas. Então, vamos só tirar uma foto aqui, dar um sorrisão aí, vamos lá.